Olá, queridos e queridas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Querido Show. Muito obrigada pela sua audiência, você que está assistindo aí a gente. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Hoje o programa está muito interessante. Hoje não vai ter nada de comédia, porque a maioria dos programas são com comediantes e tal. Hoje é uma coisa mais séria, uma coisa mais centrada. Vamos trazer muitas curiosidades, muitas notícias, muitas descobertas, muitos furos. Então fica ligadinho aí se você gosta de true crimes e etc. Você vai se amarrar no programa de hoje, certo? É verdade. Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, não esqueça de compartilhar, deixe seu comentário, tá bom? Alguma pergunta, alguma curiosidade, o que mais você gostou do programa de hoje, deixa aí embaixo, tá? Então eu vou fazer a chamada já pra gente já começar, porque hoje o programa tá alto padrão, né? Eu tenho que manter aqui a seriedade, a postura. Hoje o programa está em alto padrão. Vou fazer a chamada, beleza? Nosso convidado comanda a Operação de Risco, um dos maiores sucessos da Rede TV. E é referência quando o assunto é segurança pública. Ele chega no Querido Show para relembrar bastidores da época que atuava como delegado, compartilhar sua vivência à frente da direção de um presídio e revelar histórias surpreendentes sobre alguns crimes mais impactantes do país. Seja bem-vindo, Jorge Lordello! Grande Jô! Gente, eu tô muito chique. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu podcast. E vamos aqui passar um pouco de uma experiência de um cara vidrado, apaixonado por crime. É uma coisa impressionante, as pessoas me perguntam, porque desde 12 anos de idade até hoje, eu venho me interessando somente em estudar criminologia, estudar a cena de crime, e tudo isso começou com a minha mãe, que era professora e queria estimular os filhos a lerem. E na época não tinha internet, não tinha nada, televisão era preto e branco. Então a minha mãe, ela comprava livros e dava para os filhos. Eu tenho mais 2 irmãos. Os meus outros 2 irmãos são comerciantes, nunca leram um livro. E eu gostava de ler. E minha mãe comprou um livro da Agatha Christie, com aquelas histórias. Eu li, gostei. Ela comprou outro. Acabaram os livros da Agatha Christie. Aí já tinha uns 13 para 14 anos, aí ela começou a comprar os livros da série do Conan Doyle, que foram 2 escritores ingleses que lançaram isso lá atrás. Nós estamos falando de século XIX. E eu li todos os livros do Conan Doyle, fiquei apaixonado por crime, me decidi fazer direito e me decidi ser delegado de polícia. Com 22 anos eu passei no concurso e fui trabalhar. E até hoje eu me interesso por esse tema. Desde quantos anos? Eu comecei com 12 anos a leitura. Eu fui lendo até 18, entrei na faculdade, aí comecei a ler os livros de direito, mas sempre voltado para a área penal. E prestei concurso com 22 anos para delegado, passei e fui trabalhar. Então, Boa. desde os 22, eu trabalho assim, tecnicamente, e depois televisão, livros. E você gosta de estudar cenas de crimes, né? Nunca te impactou? Você sempre teve esse olhar profissional? Você nunca olhou e ficou com aquilo na cabeça, impressionado? Olha, essa pergunta é interessante. Vamos imaginar que a gente conversa aqui com um médico cirurgião plástico, um cirurgião que opera coração. O cara tem que abrir o peito de uma pessoa, abrir e trocar o coração. Se você perguntar para o médico se ele tem algum problema em fazer isso, ele fala que não. É a minha profissão. É a paixão dele, é salvar aquela pessoa. E a minha paixão é esclarecer crimes. Então, quando eu trabalhava como delegado, quando eu ia numa cena de crime, a minha preocupação não era o sangue, não era ver uma cena mórbida, mas era analisar aquela cena de crime e poder extrair um detalhe que eu puxasse o fio e chegasse no autor daquele crime. Então, eu sempre fui um investigador, eu sempre fui preocupado em detalhes. E cena de crime é o que há de mais importante para que você possa começar uma investigação. Vou te dar um exemplo bem factual. Nós estamos vendo muita gente comentando nas redes sociais esse caso do tenente-coronel, que era casado com uma soldado lá na Zona Norte. Sim. E de uma hora para outra ela aparece morta. Ele aciona a polícia, o corpo de bombeiro, ela morreu e ele alega que eles estavam num relacionamento conflituoso e naquele fatídico dia ele decidiu terminar o casamento e falou, olha, vamos terminar, porque não dá, a gente não consegue morar junto. E ele alega que foi tomar banho. Ele foi tomar banho e 1 minuto depois ele ouve um barulho, mas ele imaginou inicialmente que tinha batido uma porta, versão dele. Que o barulho é exatamente igual. Aí, e o pior é mesmo, aí ele sai do banho, quando ele chega na sala, ele vê a esposa, que é a soldado Regina, Gisele, caída no chão, com um tiro na cabeça e uma arma do lado da mão. Então ele alega que ela cometeu suicídio. O delegado
foi no local, que é o delegado da área do 8º DP. A família alega que não. A família alega que ele era um cara abusivo, que ele era um cara que propunha violência psicológica, que ela não estava bem e que acredita que houve feminicídio. Então, nós temos uma cena de crime, que pode ser suicídio e pode ser feminicídio. E o delegado tem essa função, juntamente com a perícia, de trazer a verdade. Não é a verdade da família, não é a verdade do tenente-coronel, é a verdade dos fatos que aconteceu. Muita gente acha que o tenente-coronel matou e simulou um suicídio. A família acha Que é isso. possível, é. Então, já o tenente-coronel fala, não, ela se suicidou. Como é que nós vamos esclarecer isso? Como? Trabalho de investigação, cena de crime, perícia. Junta tudo num quebra-cabeça e o delegado vai formar uma convicção. Olha, foi isso. Se ele concluir que houve suicídio, ele faz o quê? Ele encaminha ao Ministério Público e pede arquivamento. Se ele concluir, não, o caso é feminicídio. Indicia o tenente-coronel, manda para o Ministério Público para ver se o Ministério Público concorda. Então, a cena de crime, a análise é fundamental. Boa. E assim, você citou um crime agora que repercutiu e tal, e muitos crimes repercutem anos e anos e anos e anos, né? Temos o maníaco do parque. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Eu já fiz isso antes, mas eu vou perguntar novamente. Maníaco do parque, ele vai ser solto em breve, não é isso? Sim, o maníaco do parque, ele sempre é notícia porque... Pelo amor de Deus. Porque ele é o criminoso midiático. O criminoso que não é midiático e cometeu crimes, às vezes, mais graves que o maníaco do parque, ninguém conhece. E ele fica lá e, eventualmente, o que vai acontecer, simplesmente ele respondeu o processo. Mas o maníaco do parque gerou muita mídia, né? Ele, em tese, matou 11 moças de idade próxima, de cor, mesmo tipo de cabelo, mesmo tipo físico. Ele era vidrado nesse tipo de mulher. Cabelos enrolados, não é isso? Um cabelo curto, assim, curto não, cabelo mediano. E ele desenvolveu uma técnica de buscar essas meninas, eventualmente, em metrôs de grande movimento. Então ele tinha uma câmera, porque ele sabia tirar fotografia, ele era muito bom de lábia, e ele queria arrastar essas meninas lá para o Parque do Estado. E lá, ele matava essas meninas. E foi gozado que a gente acompanhou isso desde o comecinho. E uma coisa que o delegado perguntou para ele é o seguinte: como é que você conseguia identificar aquela moça como vítima? Ele falou, olha, primeiro que eu procurava essa aparência que eu te contei. Mas segundo, ele falou o seguinte: eu não podia abordar qualquer mulher com aquela aparência. Eu olhava a maneira que ela andava e a fisionomia do rosto. Por quê? Porque ele era tão esperto, porque ele é um predador. Ele tinha que localizar uma vítima que tivesse com baixa autoestima, uma vítima que tivesse passando, ele conseguia perceber que ela não estava no momento bom da vida ou até meio deprimida. E a maneira de você andar e a fisionomia revela isso. Ombros arcados, um pouco de cifose, aquele rosto choroso. O corpo fala, né? O corpo fala. E aí ele abordava e ele se alegava fotógrafo. Nossa, você é uma mulher bonita. A mulher já, opa. E ele passava a fazer elogios. Então a menina tá para baixo. Aparece um cara do nada, bom de papo. E colocando ela para cima. E essas moças acreditavam, subiam na moto e iam pro Parque do Estado. Que loucura. Porque ele ia tirar fotografia e, eventualmente, ele ia oferecer na praça e essas meninas iriam ganhar dinheiro, às vezes com uma foto de mão, uma foto de rosto e assim por diante. E lá, o interesse dele não era sexual. O interesse dele era matar essas meninas. Após matar essas moças, e eu consegui, na época, ver o laudo psicológico, e também conversei com o Dr. Guido Palomba, e ele mesmo disse que ele era um canibal. O canibal é aquele homem ou aquela mulher que tem prazer em morder carne humana. Nossa. Então ele fazia o quê? Ele matava essas moças, a moça morta, ele mordia as partes íntimas dessas mulheres. Ele mordia e ia embora para casa. No dia seguinte, Ju, ele voltava e mordia de novo. Aí ele voltava para casa. Aí ele voltava no outro dia, mordia de novo, até o corpo começar a cheirar. Por volta de 3 a 4 dias. Aí ele parava. E aí, ele passava um tempo... Ele só mordia, ele não arrancava pedaço e mastigava e engolia. Ele só ficava mastigando. Ele mordia. Tanto é que eu consegui, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Isso aqui, o delegado mandou fazer uma arcada dentária dele na época.
Esse Por quê? molde você tirou do corpo ele tirou do corpo das vítimas. Não, esse molde é da arcada dentária do maníaco do parque. Depois que ele foi preso, Depois que ele foi preso. Por quê? Porque o delegado pegou essas amostras e mandou para a perícia, porque tinha fotos direitinho da embocadura nele das vítimas. Para poder comparar que as embocaduras eram muito próximas. Então, tudo ficou provado contra o maníaco do parque. E ele está preso há praticamente 28 anos. Em tese, ele vai ser solto em maio, junho de 2028. Tá aí próximo. Então, E muita gente me pergunta, Lordelo, ele vai ser solto? Pô, em tese vai. Porque ele cumpre uma pena. Por exemplo, o Marcola, daqui a pouco, completa 30 anos de cadeia. Marcola tem 27 anos preso. Mas como é que deixa um cara desse na sociedade de novo? Vai cometer outros crimes? Mas a lei diz o seguinte, depois que você cumpre a pena, você tem que soltar. Esses dias agora, tem 4, 5 dias, estourou uma bomba que aconteceu lá no Espírito Santo, não sei se você vai lembrar, na cidade de Aracruz. Um jovem há 3 anos, um jovem de 16 anos, vidrado em jogo de matança, desses jogos eletrônicos, ele se fantasia com uma roupa tática da polícia, coloca uma máscara, consegue comprar um revólver calibre 8 cano longo, invadiu 2 escolas no mesmo dia em Aracruz, Espírito Santo, há 3 anos. Matou 4 crianças. Foi detido depois. Foi apreendido como menor. A pena como menor, 3 anos de reclusão. 3 anos de apreensão desse menor. Só que ele cumpriu 2 e completa 18 anos. O que diz a lei? Você tem que completar esse outro ano no estabelecimento de maior de idade. Então ele foi tirado de uma fundação casa e foi colocado num estabelecimento, num presídio normal. Ele cumpriu a pena. Foi solto essa semana. 3 anos, porque foi matou solto, 4 crianças. Porque ele era menor. Esse cara é completamente biruta. Porque um garoto que se fantasia de um super-herói ou de um vingador, com uma pistola, com uma arma cano longo, entra numa escola e sai matando as pessoas, esse garoto não bate bem da cabeça. Esse garoto é um retardado mental. Tem um retardo mental. Foi solto. O maníaco, como é que era a relação dele com os outros presos? Como que ele vivia lá dentro da cadeia? Porque ele também não bate bem. A relação dele com os outros presos é excelente. Por quê? Porque esse tipo de personalidade é uma personalidade inteligente. É uma personalidade que sabe que ele não pode aprontar, que senão ele morre. Que senão ele apanha. Então essas pessoas têm uma inteligência para o mal e uma inteligência de autossobrevivência. Então ele se deu super bem na cadeia. Dizem que queriam matá-lo, nunca encostaram a mão nele. Só para você ter uma noção, eu acompanho esse caso desde o começo. E eu fiz no meu canal no YouTube, que é o Na Cena do Crime, eu entrevistei uma psiquiatra que foi no presídio onde ele estava, que nem sabia que ele estava lá, porque ela fazia um trabalho de doutorado sobre psicopatas. E ela chegou lá, falou com o diretor do presídio, e eu fui diretor de presídio, era normal você receber padres, pastores querendo fazer evangelização, e você recebe médicos, psiquiatras querendo entrevistar. Tudo isso para estudo. E normalmente o diretor de cadeia vai permitir, porque é um estudo científico. E lá o diretor falou, olha, por sinal, quem está aqui é o maníaco do parque. Ah, nossa, é mesmo? Nossa, eu quero entrevistá-lo, porque essa pessoa deve poder falar muita coisa interessante para o meu estudo. Aí, o que faz o diretor? Ele autoriza, mas ele vai conversar com o preso, se o preso aceita ou não. O preso aceitou, porque o maníaco do parque é falante. Ele quer dar entrevista. Ah, ele é simpaticão. Simpaticão. Amigão da galera. Ele gosta de falar, ele fala bem. Ele quando dá entrevista, ele é meio que um artista. Ele se porta como um artista. E aí, Ju, o que aconteceu? Foi marcada a primeira sessão, entre aspas, aí, de terapia com ele e com a médica. Uma sala mais ou menos desse tamanho, que ele foi retirado da cela. Uma mesa mais ou menos dessa distância. Então ficou a doutora e o maníaco do parque. E ficou a porta aberta e o agente penitenciário dentro da sala. Bom, começou essa consulta clínica, vamos dizer assim, e o maníaco do parque, logo nos primeiros minutos, falou, olha, eu não consigo me concentrar porque está muito barulho. Eu não consigo me... E realmente parece que estava com muito barulho naquele dia. E a médica também se incomodou, falou para o agente carcerário, olha, precisa fechar a porta. Eu preciso ter um contato mais pessoal com ele. Que corajosa. E aí, o que aconteceu? O agente acabou cedendo, ele sai da sala e ele encosta a porta. Meu Deus. Bom, e aí retoma-se essa consulta psiquiátrica, vamos dizer assim. Ju, passou menos de 10 minutos, ele nessa posição, conversando com a médica, em dado momento, ele avança
Ele avança na médica, ele pega no pescoço da médica, ele avançando com o corpo, e a médica relatou, praticamente rosto a rosto encostado, ele segurando no pescoço dela, e ela fala assim para ele, com o olho arregalado, você vai me matar? E aí ele respira por 2 vezes, ele solta o pescoço e fala, brincadeirinha, doutora. Meu Deus. Ela continua a consulta. Que desespero. Só de contar já é desesperador. Porque ele matava as vítimas aqui. Ele matava aqui. E aí ela chegou a fazer mais 4 consultas com ele. Tá? Então ele tem essa personalidade. E ele sabe que o tempo de cadeia dele está acabando. O tempo de cadeia dele, em tese, é maio, junho de 2028. E aí, o que nós descobrimos lá do meu canal, Na Cena do Crime, foi um furo de reportagem que a gente conseguiu. Isso no final do ano passado. Foi que, no ano passado, de uma hora para outra, ele arrancou todos os dentes da boca. Sozinho? Sozinho. Sem anestesia? Tipo, saiu arrancando? Sozinho. Ele hoje, o maníaco, é um homem desdentado. Meu Deus. Acabou, ele não tem mais dente. Meu Deus. Ele Onde não tem mais será dente. que ele fez isso? Então vamos lá. Quando eu tive a certeza... Ele quer colocar lente? Lente sem o dente. Mas o que nós descobrimos? Como é que ele arrancou os dentes? Ele trabalha num setor de costura de bolas de futebol, de bola. E essas bolas, ela tem uma linha que é muito resistente. Ele foi colocando... Isso é uma técnica antiga que antigamente se utilizava, quando não tinha dentista. Ele amarrava o dente nesse fio e puxa. E dá um tranco. E ele fez isso com todos os dentes. Você perguntou pra mim... Não deve ser tão fácil também, né, doutor? Sim, puxar assim. Mas veja bem, ele tem retardo mental. Eu conversei com o meu dentista e eu perguntei pra ele, pro doutor Diego, falei, doutor Diego, o maníaco do parque arrancou todos os dentes. Ele falou, é impossível, Lordelo. Então. Eu falei, por que, doutor, o senhor acha que é impossível? Porque a dor é muito grande. Sim. É impossível. E a dor é demais. Como é que ele ia aguentar? Falei, doutor, ele arrancou. E aí eu expliquei pra ele que ele não é uma pessoa normal. E ninguém na cadeia viu ele arrancando? Não, ouviram e deixaram? Não, porque ele fica sozinho a maior parte do tempo. Você fica sozinho, você não tem companhia de ninguém ali. Então ali, eu expliquei pro dentista o seguinte, falei, doutor, ele tem um retardo mental. E por ter o retardo mental, essa pessoa, ela muitas vezes não sente dor. Não. Ou ela sente a dor e não se importa com aquilo. Porque a cabeça dessa pessoa não é uma cabeça normal. E realmente ele arrancou. Só que tem um detalhe que me chamou muito a atenção, que também nós descobrimos. Em seguida, ele começa a se portar como uma pessoa afeminada, que está aqui na foto. Está aqui na foto. Ele começou, coisa que ele nunca fez, a se feminilizar. E a última notícia que eu estou sabendo dele, que eu vou trazer para você. Não, exclusivo? Isso, para você, Deus. que eu vou trazer para você, e eu tenho foto para provar. O maníaco do parque, em todos esses 27 anos, ele manteve o mesmo peso, manteve a mesma firmeza. Ele praticamente nem envelheceu. Dá uma olhada. Não trabalha, né? Essa foto ele tem 27 anos. De cadeia. A idade dele hoje é 58 anos. Você fala que ele tá assim? Não, ele estava assim até um ano atrás. Aí ele começou a se feminilizar, tá? Só que, de meses pra cá, o que eu descobri? Ele começou a comer compulsoriamente, compulsivamente. Comer, e ele engordou. Ele tá com 110, 115, 120 quilos. Nossa! E ele mudou a fisionomia, tá aqui, ó. Eu acho então que eu ele trouxe... tá gordinho. Olha isso aqui. Não, ele tá muito diferente, né? Olha aqui. Aqui, olha. Ele com 57 anos. E aqui ele agora com 58. E ele cortou o cabelo. Aí as pessoas me perguntaram da minha equipe do Na Cena do Crime, Lordelo, por que ele fez isso? A gente vai pensar, a gente vai refletir. Na minha cabeça é o seguinte, ele tem certeza que ele vai ser solto. Primeira coisa que ele fez, ele arranca os dentes. Por que ele arrancou os dentes, Ju? Porque ele disse ao psiquiatra que fez o exame criminológico que ele é um canibal. Ele confessa. Ele tem prazer em morder carne humana. Quando você arranca os dentes, o que acontece? Você tem vontade de comer? De mastigar quando você arranca os dentes?
Eu acho que não sei. Que não. Não, que não. Não tem. Ou nem tem como, né? Nem tem como. Então eu acredito que ele sabe que a vontade vem e ele não consegue controlar. Vou te dar um exemplo. O tarado sexual. Ou talvez, tipo assim, ele pode até tentar, mas não vai machucar, não vai deixar vestígio. Não, mas eu acho que na cabeça louca dele, ele arrancando os dentes, aquela vontade que vem de dentro. Vou te dar um exemplo para te fazer uma comparação. Você pega o pedófilo. O pedófilo, quando ele começa a ter essas vontades sexuais com menor de idade, ele não resiste. Ele sabe que é errado, mas ele não resiste. Outro exemplo, pega a pessoa que tem compulsão sexual. Ele começa a querer sexo, ele paga por sexo uma vida, perde tudo o dinheiro, ele não consegue parar. Então as pessoas que têm compulsão, a pessoa que tem compulsão a comer. Eu tive uma funcionária que ela era chocolatra. Chocolate, eu não conseguia parar de comer chocolate. Então ele pensou o seguinte, eu tenho vontade de matar e morder carne humana. Então, na cabeça dele, se eu arrancar os meus dentes, isso é uma conclusão minha de alguns psicólogos que eu conversei. Sim. Se eu arrancar os meus dentes, eu possa não ter mais essa vontade. Eu anulo essa vontade. Ou eu posso tentar, não vou deixar a marca dos meus dentes pra ninguém comparar depois com a minha carga dentária. Não daria pra morder. Sem dente, você não tem como morder. Chupar, ficar mastigando. É o máximo que... Mas eu entendo que ele falou, aí eu corto esse mal. Aí, por que ele se tornou afeminado? Porque no exame criminológico dele deu que a vontade dele era ser mulher. Ser mulher. Ser mulher. A vontade dele E lá ter atrás. a mesma aparência das vítimas. Pode ser. Só que talvez passou na cabeça doentia dele o seguinte, tudo bem, eu vou sair agora em 2028, mas eu sou muito conhecido. Ah, uau. Se eu sair, um cara vai me reconhecer na rua e vai me dar um cacete. E talvez ele pensou o seguinte, eu preciso mudar minha fisionomia. Como é que eu mudo a minha fisionomia? Engordando. São teorias minhas. Por quê? Porque ele nunca fez isso em 27 anos. Porque em um ano ele começa a ter todo esse processo de transformação. Então, a gente vai ter que aguardar. O Ministério Público diz que vai pedir um exame criminológico dele. E o exame criminológico dele, alguns juízes entendem, se o exame for negativo, que é perigoso ele sair, o juiz pode segurá-lo na cadeia por mais tempo. Por exemplo, o Champinha, que todo mundo sabe, foi apreendido com 16 anos de idade. E eu vou te contar uma coisa, ele está detido há 23 anos. Nossa. Porque o exame criminológico dele não recomenda soltura. Só que isso acontece com poucas pessoas na cadeia. Né? Vamos ver e vamos torcer para que isso aconteça com o maníaco do parque, porque ele não tem condição nenhuma de voltar à sociedade. O vídeo do maníaco do parque é o mais visto do seu canal. O maníaco do parque, ele tem assim as pessoas são fissuradas, porque todo o processo de violência. Eu ia te perguntar isso, por que as pessoas gostam tanto? Era uma curiosidade minha. Quando eu comecei a frequentar a televisão, eu percebi que as pessoas têm essa curiosidade. E eu não tinha essa resposta. Né? E aí, conversando com psicólogos, amigos, eles falaram o seguinte, Lordela, explicação, vou te explicar o porquê que as pessoas gostam de true crimes. Na nossa mente humana, a gente imagina que a gente só tem boas emoções e bons sentimentos, e nós somos amorosos, carinhosos e empáticos. Tentamos também. Ou tentamos. Mas nós temos muito disso. Só que, paralelamente, todos nós, eu tenho, você tem, todos nós temos o lado violento. Sim. Nós somos seres violentos. Nós somos humanos violentos. Essa violência é para qual motivo? É para você se defender. O animal, quando ele está na floresta, ele não é violento. Ele é amoroso. Só que se ele perceber que querem matá-lo, que querem comê-lo, ele vai ser violento. Instinto, então, né? é o instinto. Então, nós temos violência dentro da gente. Mas a gente não coloca para fora a violência. Porque em raríssimas situações, você é obrigado a ter uma explosão de violência. Raríssimo. Eu, como delegado, atendi casos onde um pai matou um homem que estava tentando estuprar a filha. Ele agiu com extrema violência. Foi absolvido por legítima defesa de terceiro. Mas como é que aquele homem tão pacato foi tão violento de uma hora para outra? É porque naquele momento vem o gatilho da necessidade da violência. Sim. E ele foi e matou aquela pessoa, uma pessoa que nunca tinha matado uma barata. E aí os psicólogos, respondendo agora a sua pergunta, diz o seguinte, esse sentimento de violência
vai sendo acumulado e não utilizado. E como é que você coloca para fora? Você coloca para fora assistindo ou sabendo notícias de violência. Porque naquele momento vem dentro de você um sentimento de raiva. Filha da mãe, esse cara não pode sair da cadeia. A gente torce, né, pra ele se ferrar. Ele torce, ele tem que ser condenado. Exato. E todo esse processo, muita gente que está nos assistindo agora, quando eu comecei a falar que ele pode ser solto, a pessoa do outro lado. Meu, ele não pode soltar um cara desse. Sim. É um risco para as mulheres. Sim. Mas, quando você faz isso, você põe para fora e parece que te dá um equilíbrio até uma certa calma. Vou te dar outro exemplo. Pouca gente falou o que eu vou falar agora. Você vai num jogo de futebol, você vê pessoas pacatas, com a esposa, com o filho, pessoas senhores, pessoas de pacato. Você vê na fisionomia. Começa o jogo, o time começa a perder, essa pessoa se transforma e ele começa a gritar. Xinga, quer bater, joga coisa. Você fala, pô, mas o cara paga pra isso? É, porque ele sai calmo. Ele pôs pra fora a agressividade. Ele põe pra fora. Porque mesmo quando o time dele ganha, o juiz errou, qualquer bola que ele achou que o juiz errou, ele começa a xingar, filha da mãe! E aquilo, você externa essa violência pra fora. E aquilo te acalma. Então, por isso que True Crimes realmente faz sucesso. No meu canal, na Cena do Crime, o Maníaco do Parque fez um sucesso porque a história ela é longa. É a história de filme. Porque ele começou a matar, Ju... Matar não. As mulheres começaram a desaparecer. Não sabia que era homicídio. Então, desapareceu uma mulher, que ele pegou na Sé. Só que a mulher mora em Itaquera. Aí uma outra mulher que ele pegou na Sé. A mulher mora na Vila Mariana. Mas são desaparecimentos. Do desaparecimento para um homicídio é um caminho longo. E foram desaparecendo mulheres. Só que desaparece mulher em São Paulo e no Brasil todo dia. Sim. Tem mulher que desaparece por causa do namorado, juventude. Então, você tem um BO de desaparecimento. Só que num determinado momento, um delegado começa a fazer linkar. Porque quando desaparece, você tenta descobrir, desapareceu aonde? A metrô. Metrô. E aí o delegado falou, pô, deve ter um maníaco, deve ter um serial killer. Ele começa, aí sim começa primeiro você... linkar. Teve uma história muito interessante, eu acho que você não conhece, eu contei no meu canal. Conte. É a história do maníaco do Parque Trianon. Você sabe dessa história? Não. Tinha outro? Não, é uma história... Tem outro maníaco do parque? Maníaco do Parque Trianon. O Parque Trianon é uma história... Para quem é de São Paulo, você conhece a Avenida Paulista e conhece o Parque Trianon. Sim. Correto? Para quem é de São Paulo, sabe que o Parque Trianon, à noite, ele é ponto de prostituição masculina. Tu vai comigo lá, Eric. Eu sei que o programa hoje está um pouco diferente, mas eu preciso falar da minha patrocinadora, que é a Exclusiva. Exclusiva, essa parceira que tá com a gente desde o iniciozinho do nosso podcast, querido show. Um beijo, Camila Gentili. Obrigada mais uma vez aí por estar junto com a gente, por confiar em mim desde o início e nesse projeto, tá? Tem que falar da nossa patrocinadora, que é a Exclusiva, que é o sexy shop que entende que prazer não é luxo, é autocuidado. E lá você encontra de tudo, viu? Brinquedos, acessórios, produtos para apimentar a relação. A sua relação com seu parceiro ou parceira, ou a sua relação com você mesma, quando você se diverte sozinha. Então, tem produtinhos e acessórios para você ser mais feliz ainda. E tudo que você recebe em casa, se você pedir e receber em casa, você recebe com maior descrição, tá? Descrição total, vem tudo numa caixinha, não dá nem para perceber. A entrega é rápida e a qualidade que faz jus ao nome é Exclusiva, ok? Já falei que eles não vendem só produtos, eles vendem liberdade. Então, quando você quiser dar um upgrade aí na sua vida amorosa, corre lá na Exclusiva. São quase 30 lojas, são 28 lojas em São Paulo e na Grande São Paulo. Tenho certeza que você já viu essa loja em algum lugar e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar quando você começar a trazer Exclusiva para sua vida. Lordelo, eu ia te fazer a pergunta exclusiva, mas, Eric, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou ficar envergonhada. Exclusiva! Obrigada, Exclusiva. Um beijo pra vocês. Prostituição é homossexual masculino. Mas vamos lá, tudo bem. Só que o parque não era, Ju. Não era. Na década de 80, um jovem vindo do interior
para São Paulo, um jovem homossexual. Ele foi conhecer a Avenida Paulista, ele viu o parque, e ele estava à noite andando ali nas redondezas do parque, quando um cara parou e se insinuou para ele. Um homem de meia idade se insinuou para ele. Ele não quis nada na época. Ele foi para casa, mas ele falou, pô, mas eu estava lá, o cara parou. E esse cara era um cara sem limites. E no outro dia ele voltou à noite no parque. Ele foi o primeiro garoto de programa do Parque Trianon. E ele foi lá. E ele ficou lá um tempo e ele conseguiu clientes, que eram clientes de meia idade, todos ricos da região dos Jardins, região da Bela Vista, região de Higienópolis. E sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer programa. Começou a fazer programa com homens. E os homens levavam aonde? Para os apartamentos Até aí deles. tudo bem. Até aí tudo bem. Cada um faz o que quer. Faz o que quer. E esses homens moravam sozinhos, eram solteiros, moravam sozinhos. Até um dia que ele mata o primeiro homem durante o programa. Ele mata de uma maneira terrível. Ele embebeda esse homem, ele esfaqueia esse homem, ele amarra esse homem, depois ele toma banho, janta, rouba e vai embora. Ele fez isso uma primeira vez. Depois de um tempo, e voltou a fazer programa. Depois de um tempo, ele fez a segunda vez, fez a terceira vez, fez a quarta vez, fez a quinta vez. Até que um delegado do DHPP, que é falecido, falou, pera um pouquinho. Nós estamos diante de um maníaco. Aqui, o maníaco da onde? Do Trianon. Aí, sai o quê? Notícias no jornal. Maníaco do Trianon, por causa da prostituição. Aí, um jovem de 21 anos, estudante da USP, ele pega o carro dele e ele, sabendo que tinha programas de homens ali no parque, ele foi com o carro dele. E ele colocou... Quem que estava lá? O maníaco do Trianon. O maníaco do Trianon entrou, eles fizeram lá alguma coisa sexual e trocaram o telefone. E depois, o maníaco do Trianon cometeu um erro. Ele começou a ameaçar o cara querendo dinheiro, falando o seguinte, eu vou contar para sua família que você é gay. Só que esse rapaz era gay assumido e a família sabia. E de tanta pressão, ele procura o quê? Ele procura uma delegacia. E quando ele procura a delegacia, eles indicam para ele falar com esse delegado do DHPP, e quando ele conversa, ele falou, pera um pouquinho, você pegou... Como é que esse cara faz um retrato falado? Bom, legal. Aí ele falou, você tem o telefone dele? Tem. Então é o seguinte, entre em contato com ele, fala que você quer fazer um programa. E marcaram uma noite. Só que lá estava cercado de polícia, tudo disfarçado. Quando o maníaco do Trianon chegou, foi preso. Ele foi preso e na delegacia ele confessa com a maior frieza, igualzinho o maníaco do parque. Ju, é impressionante. Te convido você a ir no meu canal na Cena do Crime, que eu consegui essas gravações. Ele falando, ele fala como eu estou falando com você. Ele fala como você conversa com seu pai, com sua mãe. Ele conta o prazer... Sem arrependimento nenhum. Ele conta o prazer que ele tinha em fazer tudo aquilo. E aí ele foi condenado. E aí, só uma coisa interessante também, o primeiro movimento organizado homossexual aconteceu por causa dele. Foi feito na frente do Parque Trianon, na Avenida Paulista. Olha que curioso. Nossa. Por quê? Porque os gays estavam sendo mortos. E foi feita a primeira manifestação. E hoje nós temos a parada gay, que para mim, o DNA e o início foi com o maníaco do Parque Trianon. E aí, ele foi condenado, porque ele era réu confesso. E ele foi preso. 3 anos depois, ele morre na cadeia. Assassinado ou ele se Aí matou? a gente foi saber o que era, do que ele morreu. O quê? E aí, ele tinha meio que escondido, ele tinha, que foi década de 80, HIV. E ele talvez até nem soubesse. E ele morreu na cadeia. Mas é uma história emblemática, é uma história para mim que você pode virar filme, pode fazer um monte de coisa com ela, da mesma periculosidade, da mesma, que o maníaco do parque. São pessoas muito parecidas. Então nós temos o maníaco do Parque Trianon e o maníaco do parque. Do Parque. E eu estou colocando agora no canal, para mim, o maior maníaco de mulheres do Brasil. Você vai lembrar, é um cara bem apessoado, tinha 30 anos na época, é o maníaco de Goiânia. Você lembra dessa história? Eu já ouvi falar. O maníaco de Goiânia é muito curioso. Imagina um cara que é vigilante. O cara é vigilante, trabalha armado. Meu Deus do céu. Vigilante de empresa de segurança.
E, de uma hora para outra, deu um start nele. Ele tinha uma arma fria e ele era motociclista, ele tinha uma moto. Ele tampa a placa dele, adultera, e ele sai para passear no centro de Goiânia. E ele estava à procura de quê? De uma mulher que estava no final de noite ou começo da manhã, sozinha num ponto de ônibus. Ju, sabe o que ele fazia? Ele se aproximava, tirava a arma de fogo e matava e ia embora. E a mulher caída lá no ponto de ônibus. Quer dizer, só matava, não cometia mais... Não cometia crime sexual. O prazer dele era matar ele não roubava nada. Ele matava e ia embora. Meu Deus do céu, E aí a polícia é chamada para atender uma pessoa que foi morta. Sim. E aí a polícia imagina o que inicialmente? É latrocínio. Roubaram alguma coisa, não é possível. Bom, passado um tempo, vem a vontade de novo. Vem a vontade nele, ele pega a moto dele e ele colocava capacete, roupa até aqui, placa adulterada e ficava passeando. Uma moça sozinha se aproximava, fingia que ia fazer tirava a arma, matava a menina. Todas jovens. Só pra você ter uma noção, sabe quantas mulheres ele matou? 55. Meu Deus. Até ser preso. Meu Deus. Tá preso ainda hoje. Que apodreça. Então, são casos como esse que tem no mundo inteiro. Mas esse demorou também para pegar, hein? 55. Demorou. Volto a repetir. Primeiro, uma dificuldade da polícia se relacionar. Tem que ter um serial killer na parada. Você tem que ter alguém que esteja ligado nas notícias, porque... Na cabeça dele, ele deve ter matado a primeira, não deu nada. Aí matou a segunda, não deu nada. Vou continuar, não vai dar nada nunca. Mas, Ju... Porque eu sou espertão. Mais do que não dar nada, é uma vontade irrefreável. Eu tenho um caso... Isso não é espiritual, não? Não é uma doença. É doença? É uma doença. Olha, eu tenho um caso de uma pessoa que era do meu convívio de trabalho. Tá? Um senhor de idade. E esse senhor de idade foi acusado de pedofilia, de estupro de vulnerável de netos. E também da filha. Jamais poderia imaginar. Jamais alguém poderia imaginar. E uma pessoa que depois conversou com ele, ele falou assim... Olha, eu tentei parar, mas era incontrolável. Você entendeu? É incontrolável. É a mesma coisa, mal comparando, aquela vontade de comer chocolate que você não consegue, você vai lá e come. É a pessoa que tem algumas dependências. Como eu tive um conhecido que ele era viciado em sexo e ele ia praticamente todos os dias numa casa de prostituição e pagava para ter relação sexual. Era um cara bem de vida que ficou pobre. Ficou pobre. Ele não conseguia parar com aquele vício, com aquela dependência. Só que tem vícios que você só se prejudica. Sim. Né? Que é o vício de você comer muito, é o vício de você ser viciado em internet. Tem gente que é viciado nisso aqui, não consegue se desligar disso aqui. Tem gente que não consegue dormir por causa do celular, mas você está prejudicando você. Só que nós temos doenças psiquiátricas, psicopatas que querem matar, que querem violentar, que querem estuprar, e isso é no mundo inteiro. No Brasil parece que tem mais. É uma desgraça esse problema da violência urbana. E todos esses casos chamam a atenção do público porque é um caso muito diferente. Eu posso fazer uma pergunta? Você chegou até a citar um momento antes sobre o videogame, o menino que era viciado em videogame. Você acha que videogame, celular, pessoas que acompanham esses crimes todos e tal, isso influencia de alguma forma a pessoa a fazer também? Ou jogos de tiro? Olha, o que eu vou te responder... Na verdade, não sou eu que vou te responder, são os psiquiatras que eu entrevistei. Eu vou trazer um outro caso que está lá no canal Na Cena do Crime, que é a morte de toda a família Pesseguini. Você lembra, na Zona Norte? Que é aquele garoto, a polícia concluiu que o garoto de 12 anos matou o pai, que era sargento da rota, matou a mãe, que era soldado da PM, matou a avó e a tia-avó. Foi pro colégio, dirigindo o carro da mãe com 12 anos, assistiu aula, voltou... E se matou. Esse eu acompanhei. E se matou. E aí, o doutor Guido Palomba, que conversou com esse garoto, eu também tive acesso ao laudo, que mostrou o seguinte, era um garoto que tinha problemas psiquiátricos e era viciado nesses jogos de matar. Então, a psiquiatria, os estudiosos falam o seguinte, não é que o jogo te induz a você a sair matando, mas se você tem um distúrbio emocional... Uma predisposição Você tem lá uma predisposição, esse gatilho que foi acionado, e aí você tem acesso a esse tipo de material, e o problema
é quando você é viciado naquilo. Aham. É quando você fica o dia inteiro jogando. Quando você para as suas atividades. Ju, um dos maiores vícios é vício pornográfico. Vício pornográfico no mundo inteiro. Por isso que a indústria da pornografia ela é altíssima de rentabilidade. Por quê? Porque tem gente que começa a parar a vida para ver pornografia. Tem gente que só quer ver e tem gente que quer pôr em prática. Então, tudo isso, quando você começa a ficar vendo aquilo que te é um gatilho, pode, para essas pessoas doentes, não para a pessoa sã, aquela pessoa sã que brinca um pouquinho e para, não vai acontecer nada. Mas para essas pessoas que têm sérios problemas e não são identificados como doentes e não são tratados, isso pode ser mais um complemento para que essa pessoa vá. Para quê? Para matar. Então, outro exemplo interessante também, que as pessoas vão lembrar, que foi o cara que matou um monte de gente no Shopping Morumbi, no cinema. Que era um estudante de medicina rico. Nossa, eu lembro disso. Estudante de medicina rico. No caso dele, o que aconteceu? Ele era da Bahia, de Salvador, passou no concurso aqui na USP, na Santa Casa, foi fazer a faculdade, estava tudo bem. Só que ele começou a usar crack, usar droga. E a droga, para quem não sabe, todas as drogas, para algumas pessoas, ela é um ativador de um problema psiquiátrico embutido. Então, às vezes a pessoa tem um problema psiquiátrico, está quietinho. Só que se você usar uma substância entorpecente, aquilo faz assim, ó, puf! E o cara passa a ter uma esquizofrenia. Olha, por isso que eu digo o seguinte, eu não gosto de... Nunca fumei. Eu gosto de vida saudável, porque eu fui jogador de basquete, eu gosto de tudo saudável. E eu faço um alerta para você que usa droga. Existe aquela droga mais leve, que é a maconha, que todo mundo fala que é inofensiva, mas coloca no Google. Não precisa ouvir do Jorge Lordello. Põe no Google. Maconha, gatilho... doenças psiquiátricas, esquizofrenia. Vai aparecer uma série de estudos que diz que se a pessoa tiver um problema embutido psiquiátrico e fizer uso de maconha ou de outras drogas, pode acelerar e despertar algo que estava quietinho, adormecido. Então, tudo isso realmente é muito perigoso. É a saúde mental que nós temos que cuidar. Vou te dar outro exemplo. Eu estou impressionado, Ju, com esse negócio das canetas emagrecedoras. Eu estou impressionado. O que de gente eu conheço, homens e mulheres. Eu encontro a pessoa está um pouco mais magra. Eu falo, nossa, você emagreceu, parabéns. Aí eu logo pergunto, você está usando a caneta? Ah, eu estou. Então a pessoa, ela não quer emagrecer por si só. Gente que precisava perder 10 quilos não precisa de caneta emagrecedora. Mas a pessoa vai no mais rápido. Sim. E quando você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa não está bem emocionalmente. E ele apela para uma droga. Então nós temos um grande problema hoje, que é esse vício de drogas. Não só as drogas ilegais, mas os remédios tarja preta. As canetas emagrecedoras são drogas, então? Drogas? Drogas. E eu conversei com algumas que tomam, e eles ficam absurdados com as canetas. Lordello, eu não tenho vontade de comer. Aí eu falei para um deles, que já emagreceu 12 quilos, eu falei, então para de tomar a caneta. Não, eu parei. Aí a vontade volta, eu voltei de usar a caneta. Falei, mas pera um pouquinho, mas você tá louco? Você vai usar a caneta pro resto da vida? Sim. Você tá louco? Mas a pessoa que está envolvida nisso não vê isso como um grande problema de saúde. Não vê. Ele continua usando a caneta porque a caneta é uma maravilha. Como esse conhecido que eu tinha, que ia em casa de prostituição todos os dias e sair com garota de programa, para ele aquilo era normal. Só que em alguns casos desse, a pessoa chega num estágio que ela comete crimes. Em alguns casos desses que eu contei, de pessoas muito violentas. Então, hoje, para mim, nós temos dois grandes problemas no mundo, na minha opinião. Primeiro, as pessoas estão estressadas, muito estressadas depois da pandemia. E segundo, é um alto uso de drogas lícitas e ilícitas no mundo inteiro. É algo impressionante. Eu estou impressionado com as pessoas que tomam remédio para levantar, remédio para dormir, remédio para ter alegria, remédio para emagrecer, Sim. remédio para tudo. Sim. Estou impressionado com isso e eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Lordello, eu queria te fazer uma pergunta também. Você falou aí sobre a frieza, né? Dos maníacos, dos assassinos e tudo mais. Não tem como não falar da Suzane,
né? A Suzane foi um caso emblemático aí que repercute até hoje. Agora ela tá solta, né? E aí eu te pergunto, ela tá solta, casada com filho, vai receber uma herança do tio. Como que tá isso aí? Teve a morte do tio, parece que ela também foi envolvida. Não sei se citaram o nome dela como envolvimento dessa morte. Como é que tá o caso da Suzane? Olha, a Suzane é fora da curva. Então. Ela é uma mulher fora da curva, tá? Ela é manipuladora, não, né? Todo mundo fala, a pessoa que não se aprofunda... Medusa. Fala que ela é psicopata. Porque no Brasil há uma mania, quando alguém comete um crime grave, é psicopata. Gente, Suzane não é psicopata. Constatado isso em laudo. Não é psicopata. Não tem psicopatia nenhuma. As pessoas confundem, porque quando você vê uma pessoa cometendo um crime muito pesado, logo que vem a primeira palavra, psicopata. Ela tem laudo? Tem laudo. Qual que é? A única coisa que deu no laudo dela foi o que você falou. Sedutora e manipuladora. Sedutora e manipuladora não é algo físico? Não, ela psicológico. Ela tem um dom psicológico, um dom emocional, e ela conduz pessoas, ela manipula. Se você conversar com ela 2 horas, é capaz que você saia da conversa falando, nossa, eu acho que ela não mandou matar os pais. Meu Deus. Não, é assim. Céu. Eu não sei se você que sabe. Desespero. Eu não sei se você sabe, eu contei lá no canal Na Cena do Crime. Conte. Ela se fez apaixonar. Muita gente se apaixonou por ela quando ela estava preso. Sim. Carcereiro. Não teve um que ela denunciou por assédio? Promotor de justiça. Promotor de justiça. Um promotor de justiça casado da vara das execuções criminais, que cuidava da execução criminal dela. Casado. Se enfeitiçou por ela. Nossa. Ele tirava ela da cadeia, levava para a sala dele, colocava meia luz, colocava músicas românticas e ficava conversando com ela. Chegou até a fazer poemas. Ela manipulou esse promotor até quando ela denunciou. Então não foi um dia só, foram vários dias. Foi um processo. E ela foi levando, ela foi dando corda. Na série Tremembé parecia ter sido um dia só. Não. Foi um processo. E tem um fato interessante. Isso eu não sabia. Tem um fato interessante que a mulher ficou sabendo. A mulher do promotor separou dele. Separou dele. Lógico. Você entendeu? Outro detalhe. Ela namorou com Elise Matsunaga. A Suzane? Suzane. Ela namorou com a Elise? Teve um caso. Sério? Teve um caso com o Sandrão. Não, calma. Não, desculpa. O Sandrão teve um caso com a Elise. Tá. E depois o Sandrão casou com a Suzane. Sim. E daí, você sabe por que elas terminaram? A Elise com a Sandrão ou a Suzane com a... Não, a Suzane com a Sandrão. Porque elas terminaram? Acho que a Sandrão saiu antes, não foi isso? Não, mas por que elas terminaram o relacionamento? É a história da máquina de lavar? Não, a história do dinheiro que ela teria recebido da produção do Gugu. Do Gugu, nossa, é verdade, ela deu uma entrevista então, na época. Então, o que aconteceu? Na época, se você colocar no Google, depois que ela deu aquela entrevista com o Gugu e a Sandrão juntos, teve matérias que diz que ela teria recebido 2 milhões de reais, coisa que eu não acredito. Isso não tem cabimento. 2 milhões, TV na época? não paga isso. Não paga isso. Mas nós estamos investigando. E ficou provado na época que a produção do Gugu, ou o próprio Gugu, deu 3 máquinas overlock para as duas. Não é de lavar, é de costura. Máquina overlock. Eu me confundi, desculpa. E máquinas que valem de 12 a 15 mil reais cada uma. Ok. De costura. Só que ela, depois do Sandrão, ela conheceu um rapaz que ia visitar a irmã, evangélico, que ia visitar a irmã que estava presa. E ela conheceu esse rapaz, e o rapaz se interessou por ela, se apaixonou. Olha só. E eles começaram a namorar. Quando ela teve direito à saidinha, ele ia buscar e ia levar para casa dele. Passava o fim de semana com ele. Levava ela para salão de beleza, tudo. Ele perdeu a amizade e perdeu o emprego por causa de Suzane. Olha o que é a manipulação. Meu Deus. E eles já tinham compromisso e votos de noivado e casamento, porque ela estava para sair da cadeia. Sabe o que aconteceu? Num determinado momento, ele termina o relacionamento, o homem é apaixonado e não quer mais ver Suzane. Por quê? Te pergunto eu. A informação que nós recebemos, ele descobre porque ele abriu o coração para Suzane. Ele contou a vida dele.
Ele se afastou dos amigos dele que não queriam mais amizade com ele, falaram que ele estava louco. Então ele tinha nela a grande paixão. E aí ele descobre que na conta dela tinha 120 mil reais. Ele descobre que na conta dela tinha isso. Ela omitiu esse dinheiro. Eu posso fazer uma pergunta? A Suzane tinha um relacionamento com a Sandrão e também tinha um relacionamento com esse cara? Não, ou foi depois? Porque ela, na cadeia, ela saía de um relacionamento e ia para outro. Ela tem essa facilidade. Nossa, a mulher assassina. Eu não consigo arrumar um namorado, Eric. Olha, Ju, eu ia falar Meu isso. Deus do Ju, eu ia céu. falar isso agora, porque no meu canal, na Cena Não é do Crime, possível. muitas mulheres, quando assistiram o vídeo da Suzane, falam: Lordelo, eu não consigo arrumar um namorado e essa mulher presa consegue. Pois é. Então, veja bem, o namorado dela, o noivo dela, termina porque descobre que ela tinha 120 mil reais. E esses 120 mil reais seria o valor que recebeu do programa. Os 120 mil. Mas por que ele ficou chateado com isso? Porque ela escondeu. Ah. Porque ela escondeu. E outra coisa, por que Sandrão terminou com Suzane? Por quê? Porque na gíria policial, Suzane teria dado um banho na Sandrão. O que é dado um banho na gíria policial? Passado a perna. Porque Sandrão queria o dinheiro também. Só que Sandrão fez o quê? Como Sandrão saiu primeiro, pegou as 3 máquinas overlock. Então, Sandrão levou aí uns 40 mil e Suzane ficou com 120 mil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, é porque eu assisti Tremembé. E aí eu vi que a Sandrão, na verdade, quem recebeu esse dinheiro foi a Sandrão. E aí a Sandrão falou que só tinha recebido um valor, mas tinha recebido a mais para poder ficar com uma maior parte do dinheiro. Sim, mas o dinheiro estava na conta, da Suzane. Não estava na conta do Sandrão. Tanto é que o noivo descobriu. Então, muita coisa que é feita nessas séries aí não é 100% real. Olha, as séries são bacanas, mas as pessoas têm que entender que a série é filme. Existe uma licença poética, existem detalhes que... É filme, você entendeu? É filme, tá? Vou te dar um exemplo. Eu fui diretor de cadeia. Então... Peraí, Lordelo, só um minuto. Eric, me faz um favor, pede pra Isa atender o Dollens, mandar mensagem pro Dollens, que ele tá me ligando aqui, ele deve estar chegando, tá? Então, o que acontece? Eu fui diretor de cadeia. Cadeia é uma coisa muito seca e de regras. Então, você vê o filme, aquilo não é bem o que acontece dentro de uma cadeia, mas tá tudo certo, porque é filme. É filme. É que nem quando você vê filme policial. Filme policial não é aquilo que aparece. Então não é 100% não, que mas tá não lá. é. Mas eu me recordo, eu assisti um filme policial produzido por aqui no Brasil, e eu, no final de uma festa, conheci o diretor, ele veio falar comigo: você gostou do filme? Eu falei: gostei. Eu falei: mas tem muita coisa irreal. O que é irreal? Ele começou a falar, eu falei: olha, vocês mostram uma delegacia no filme que eu nunca vi. Uma delegacia bonita, toda arrumada. Então tem muita coisa que lá é coisa de filme, tá? Mas tá tudo certo porque é filme. Mas, voltando no caso da Suzane, o cara larga dela, termina o noivado, não quer mais falar, não quer mais ver essa mulher. Tudo bem. Ela cumpre mais uns meses e é solta. Como é que você me explica que ela conhece um médico, um cara bem posicionado, casou, tem um filho, cursando o 2º ano da faculdade de Direito? Fazendo chinelos? Fazendo chinelos no perfil dela, com quase 200 mil seguidores, ela vende pra caramba. E isso é um direito dela, porque ela aprendeu a fazer aqueles chinelos na cadeia. E agora morre o tio Miguel Abdala Neto, e os únicos herdeiros são ela e o Andreas. Só que o Andreas, até onde eu sei, não tá nem aí pra herança. Tadinho. E esses 5 milhões, eventualmente, podem ficar somente com a Suzane. E não tem nada a ver de ser indigna, porque tem uma lei assim também, Não. né? A indignidade era contra a família dela. Porque a indignidade de patrimônio, você perde o direito de herança, é quando a indignidade é contra quem está deixando o patrimônio. Então ela foi considerada indigna porque ela matou os pais. Mas o tio não, ela não fez nada contra o tio. Então ela tem o direito. Ela vai receber ou 2,5 milhões ou 5 milhões. Eu acho que tem mais dinheiro. Por quê? Porque esses 5 milhões estão sendo calculados em propriedades. E é óbvio que o médico Miguel Abdala Neto, que faleceu, ele tinha dinheiro em aplicação financeira que ninguém sabe quanto é. Tá? Então, é mais dinheiro que 5 milhões, mas a gente não sabe se o Andreas
vai se esconder, porque o Andreas se esconde das pessoas. Ninguém sabe onde Ele tá. não quer ter contato. Dizem que ele não tem internet. Ele mora num sítio mal acabado da família em São Roque. Ele nunca podou uma grama, a casa dele você não enxerga. Existe uma casa, numa chacrinha, é tanto mato, você não enxerga a casa. Ele só anda a pé, ele não tem carro, ele não é visto com o celular na mão. Então é um garoto solitário. Graças a Deus, ele teria largado o vício das drogas, porque ele chegou a morar na rua. Tá? Ele chegou a ser internado em clínica psiquiátrica. E ele sofreu muito com a perda dos pais, porque ele não perdeu só os pais, ele perdeu os pais. Ele perdeu a irmã que ele gostava. E ele perdeu a amizade que ele tinha com Daniel Cravinhos, que ele tinha como um irmão. Ele perdeu tudo. E perdeu a estabilidade emocional. Mas parece que ele retoma essa estabilidade, só que ele não quer ter contato com pessoas. Sabe aquele cara que acha que pessoa é ruim? Que alguém vai querer prejudicar? Não quer contato. Outra coisa, ele não se preocupa com dinheiro. Ele se acostumou e quer ter uma vida humilde. Então, pode ser que ela fique com todo esse dinheiro. E a Elise Matsunaga, ela tem muitas fãs, né? Além da Suzane também, mas a Elise tem muito mais gente que defende ela. O que o senhor acha sobre isso? Tem muita gente que alega que ela agiu em legítima defesa. Quer dizer, todo criminoso tem clube, tem fã. Todo criminoso? Todo. Tanto é que o Maníaco do Parque recebeu milhares de cartas. Você tá brincando? De gente querendo casar com ele. De gente querendo ter relacionamento sexual. E não sei se você sabe, ele conheceu, de todas essas cartas, teve uma mulher que é mais velha que ele, que insistiu muito. Tá? Essa mulher é do sul do país. Essa mulher saiu do sul do país e foi até a cadeia. Meu Deus. Foi até a cadeia, conversou. Falou, eu quero conversar com ele. E aí ele também queria conversar com ela, porque eles mantinham um relacionamento por cartas. Nossa. E aí o diretor da cadeia falou, olha, eu não posso deixar você ter visita íntima, porque ele pode te matar. Não, ele não vai me matar, nós nos amamos. Ai, que loucura. E aí eles têm um relacionamento através do parlatório, que é o vidro blindado e o interfone. Eles casaram. Eles casaram. Eles chegaram a casar. Ele tem hoje 58 anos, eu acho que ela tem 62. Então, essas figuras criminosas geram atração por pequena parte da sociedade. Muita gente se excita com gente violenta. Isso é fato. E fãs? Fãs. Na porta da cadeia, com cartazes e tudo. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Um outro caso que eu coloquei no canal Na Cena do Crime, o caso de Ângela Diniz, morta por Doc Street. Ângela Diniz, a mulher mais bonita do Brasil, Doc Street, um dos homens mais bonitos, e eles faziam um casal explosivo, porque eles eram à base de drogas. E Doc Street matou Ângela Diniz. No primeiro julgamento de Doc Street, as mulheres lá fora com cartazes pedindo a soltura de Doc Street. Tá lá no meu canal, todo mundo pedindo soltura. Ele é inocente, porque ela era uma depravada, ela saía contra os homens, ela era drogada. Queria a liberdade dele. A culpa é da vítima. E ele foi absolvido. Depois o Ministério Público recorreu, ele foi condenado. E a partir do caso Doc Street, houve uma mudança na lei penal, porque antigamente os homens que cometiam feminicídios eram todos absolvidos, porque eles alegavam, sabe o quê? Violenta emoção, ou que a mulher o traía. Era uma defesa da honra. O que o advogado de defesa fazia? O homem matou a mulher não pode mais falar. Ia para o tribunal do júri, o advogado falava... Essa mulher tinha o amante tal, essa mulher era uma depravada sexual, essa mulher não limpava a casa, ela não cuidava do marido, ela abandonava o marido. E num roupante, ele fez justiça por tudo que ela era. E os homens eram absolvidos. Foi aí que a legislação proibiu a violenta emoção, proibiu a legítima defesa da honra. Que absurdo. Muitos homens no Brasil mataram mulheres por causa do machismo, da possessividade, foram absolvidos. E hoje ainda, quando você vai num júri de homicídio, o que faz o advogado? Desqualificar a vítima. Para quê? Para diminuir a pena. Essa é a tática. Tá pedindo, né? Tá pedindo. O famoso, mas também, né? Não, mas olha o que ela fez com ele, tem que relevar. Ai, que absurdo. Então, você tirar a vida de uma pessoa, uma loucura. Sim. Tirar a vida de uma pessoa, que é o nosso bem maior. Sim. É a nossa vida.
E Lordelo, só para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. De todos esses casos que você estudou, que você se aprofundou, que você acompanhou, eu sei que você tem um olhar mais profissional, mais técnico, como você mesmo já disse anteriormente, mas como a gente é ser humano, não tem como a gente não olhar para um caso e falar assim, puxa, esse aí mexeu comigo. Esse aí eu deitei na cama, fiquei pensando, falei, mas por que fez tamanha crueldade? Foi a Isabela Nardoni? Olha... Geralmente a galera cita esse quando Então, faz essa vamos lá. pergunta. Era a Isabela Nardoni. Era? Era. Recentemente mudei. Vou te explicar o porquê. Eu apresento o programa Operação de Risco na Rede TV. Sexta-noite, sábado à noite. E nós acompanhamos policiais no dia a dia. Então, o policial está na rua, nós estamos acompanhando. E a minha equipe estava em Campinas. É um caso que me chocou. Chocou o Brasil. A Polícia Militar foi acionada e era a viatura onde nós estávamos acompanhando. Numa casa da periferia de Campinas, à noite. Quando nós chegamos em frente a essa casa, tinha uma senhora chorando muito. Ela teve dificuldade para contar. Mas o que aconteceu? Ela saiu da casa, lá morava com ela a neta, uma menina linda de 12 anos. A neta ficou dormindo e ela fechou a casa e ela foi para a igreja. Foi para a igreja, quando ela voltou e ela foi ver a neta, ela percebeu que no corredorzinho, até chegar no quarto, já tinha manchas de sangue. Quando ela entra, ela vê no quarto a menina desnuda, violentada e morta por facadas. Você imagina uma avó ver essa cena. Só que o meu câmera estava lá e o meu câmera mostrou. Eu tenho as imagens. Tudo isso. As manchas de sangue. Porque o cara que matou se ensanguentou e ele foi deixando um rastro. Bom, os policiais que ali estavam começam a tentar uma investigação. E o policial se esforçando naquela madrugada fria, quando nós localizamos uma câmera que passava um garoto de 16 anos naquela localidade. É óbvio que, em tese, não tinha nada a ver, mas era uma pessoa que tinha passado por lá. E essa pessoa era amiga da vítima. Os policiais resolveram ir na casa do garoto. O pai do garoto ficou meio assustado, permitiu a entrada. Quando entra no quarto do garoto, o garoto dormindo, um sono profundo. Os policiais acordam o garoto, começam a falar, onde é que você estava? Não, eu saí, voltei. Não, mas a menina tal, conheço, mas o que? Ela foi morta. E o rapaz negando. Até que um policial muito inteligente começa a revistar o quarto e encontra debaixo da cama meio escondida um calção. E esse calção era o calção que aparecia lá nas imagens da câmera. E o calção estava sujo de sangue. Ali o garoto confessa que sabia que a avó ia para a igreja, ele pula o muro de uma casa simples, entra no quarto, arranca a roupa da menina, violenta e mata a facadas. O que eu quero te dizer, no caso de Isabela Nardoni, que era o pior caso para mim, eu não vi imagens da Isabela. Você tinha uma foto ou outra. Nesse caso, quando eu recebo a imagem bruta da minha produção, eu vejo a imagem bruta. É óbvio que na operação de risco a gente tem que pôr blur. Não tem como mostrar. Mas eu vi a imagem bruta de uma menininha sendo morta dessa maneira. Então, para mim, hoje, esse caso que é do ano passado, foi o caso mais me impactou. E um fato curioso, quando eu assisti, quando foi exibido na Operação de Risco na Rede TV, era doído de ver. Porque mostrava a dor da família da menina, da avó, coitada. E depois a dor da família do garoto, que é uma família honesta, quando observa o garoto, o filho. Imagina você mãe, você pai, você avô, você avó, vendo o adolescente que você ama contando um crime bárbaro. Então ele destrói duas famílias. Duas famílias. Esse garoto foi para a vara da infância e juventude. A pena dele é a internação por 3 anos. Ele tem 16 anos, 17, 18. 18, que nós começamos no começo, vai para um presídio normal. Em tese, com 19 anos, vai estar na rua. Então, hoje, o caso que mais me impactou, porque as cenas são vídeo que eu presenciei, foi essa cena lá de Campinas. Quem quiser ver, vai lá no YouTube do Operação de Risco. Isso. Porque é muito forte. Sim. Agora, se você não quer ver também, então nem assista, porque realmente é impactante.
Lordelo, infelizmente eu vou ter que encerrar. Ai, tava tão bom. Recebi uma aula aqui sua hoje. Eu virei um contador de história, né? Porque como eu tenho, assim, boa memória e gosto, quando eu venho aqui... É uma delícia te ouvir, apesar de ser tão pesado, mas é gostoso te ouvir. Eu conto com detalhes porque eu vou a fundo. Então, eu queria convidar o seu público, por favor, para quem gosta de True Crimes, o meu canal tem 1 ano e meio chamado Na Cena do Crime. Já tem quase 350 histórias que eu conto com muito detalhes. E eu contei coisas lá curiosas. Mamonas Assassinas, tá agora em moda, né? Por causa da 30 anos. Eu conto lá que não foi acidente, foi crime. Como assim, João? Marília Mendonça, não foi acidente, foi crime. Como assim? Foi crime. Não foi um acidente? Não foi um mero acidente. Não bateu lá Caso Cristiano Araújo, não foi acidente, foi crime. Como assim, gente? Ju, quando é artista, o fã, ele vai até o velório e o sepultamento. E fica com as boas lembranças. Sim. Eu começo o meu trabalho a analisar o que aconteceu no acidente, o suposto acidente, e eu vou até o final do inquérito policial e do processo. Meu Deus. E eu trouxe esses resultados para Na Cena do Crime, mostrando que muitos dos casos que foram mostrados como um mero acidente foi crime. Gente, mas será que é porque estavam fazendo muito sucesso? E aí quiseram tirar de cena? Eu não vou ter tempo para te explicar, porque eu tenho toda uma história que a gente tem que contar. Caramba, eu quero que você volte então. Tá? Eu volto, te prometo que eu volto, mas eu vou te dar um exemplo bem rápido. Caso Cristiano Araújo, o motorista foi processado, condenado por homicídio culposo. Meu Deus. Entendeu? Só que as pessoas, quando é artista, as pessoas param de procurar no momento do velório e do enterro. Depois as pessoas esquecem. E eu, como sou historiador de True Crimes, eu vou ver, quero ver inquérito, quero ver processo. Eu postei agora no meu canal Trio Parada Dura. Trio Parada Dura, que era um sucesso nos anos 70, o avião caiu. O Barrerito ficou paraplégico. Não foi acidente, foi crime. Entendeu? Então, eu tenho puxado muito essas histórias de mortes de famosos e para dizer o resultado final, que também a própria mídia se desinteressa por isso. Então, para quem gosta disso, vai lá Na Cena do Crime. E o Operação de Risco, que é o programa que eu apresento, é sexta-noite, sábado à noite na Rede TV. E o meu Instagram, para quem gosta de dicas de segurança e crimes que acontecem no dia, que eu publico lá, é o Jorge Lordelo Real. Muito obrigada, Jorge Lordelo Real. Obrigado, Ju, parabéns. Foi um prazer, viu, te receber. Trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero que você volte para contar sobre os Mamonas Assassinas, a Marília Mendonça. Por favor. E você que ficou aí até agora, meu muito obrigada mais uma vez. Não esquece de colocar o dedo no like, deixar sua dedada, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e não se esquece, toda quinta-feira às 8 horas da noite tem vídeo novo aqui. Então eu te espero semana que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.